Olá, esse é o Podputs, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 10º episódio da 4ª temporada do Podputs. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno. Esse episódio é 10, hein? Manda o salve. É, com o efeito da linguística aí do nosso colega Heitor, quem diria, hein? 10 episódios já. Ou também essa temporada aí viemos forte, dá pra dizer isso. É isso aí. Amigos, abram o Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar e hoje vamos falar sobre web. Acredite ou não, estamos entrando na era da web 5.0. Claro que para chegar no 5.0, a gente teve que passar por várias versões desde a 1.0. E olha que legal, Bruno. É meu momento Lord Elrond, aquele elfo do Senhor dos Anéis. Ele fala: Eu estava lá, Gandalf. Foi há 3.000 anos. Então, a Web 1.0 foi na década de 90. E eu realmente estava lá. Já contei isso aqui. Eu comecei a navegar ali com a internet modem discado, acessando BBS. Era meio que uma internet por texto. Enfim, faz tempo. Aí voltando aqui, a primeira geração da internet, ela era predominantemente estática, com páginas criadas em HTML, onde os usuários eles apenas consumiam o conteúdo. Os sites funcionavam meio que como um cartaz digital, com pouca, quase nenhuma interatividade. Não havia redes sociais, não havia blogs. Na época era legal porque era novidade, é o famoso que tem para hoje. Depois disso, Bruno, o que que veio? Então, antes do depois disso, eu vou falar o que veio depois, mas pra quem não sabe, quando isso começou, eu também fiz alguns sites lá na época de 90, porque é legal, porque é uma coisa que a gente quer aprender. E pra vocês terem uma noção, o cara que botava um GIF no site, que não era aquele JPEG estático que tinha um GIFzinho se mexendo, já era um diferencial. Mas assim, ó, o cara que era considerado, assim, o hacker do negócio era o cara que botava um JavaScript por trás. Cheio de efeitos. Isso, meu Deus, há quantos anos atrás, Heitor? Muitos, né? Faz tempo. Então, mas agora vamos seguir. É que eu tinha que fazer esse comentário, porque, meu Deus, eu senti isso na pele, como era difícil tu criar sites estáticos. Mas naquela época tu achava o máximo. Você Depois não vai desses falar de novo que você sites. programava em HTML, né, Bruno? Não, não, eu parei de programar em HTML. Hoje é só CSS. Daqui a Meu pouco eu vou Deus. ter alguém me Segue incomodando. aí. Depois disso, Heitor, depois que a gente passou por essa época aí, veio a Web 2.0, conhecida como a Web Social. Ela teve início lá nos anos 2000. Ela trouxe interatividade, colaboração em massa, surgiram plataformas que nem o YouTube, o Face, o Wikipedia. O pai delas, o Orkut, a gente bota aí nessa prateleira. E o Você que. tinha Orkut, Bruno? Claro, claro que sim. Todo E, mundo tinha, né? e seguia só grupo bom. Imagino. Eu nem vou falar nessa hora porque censura bate. É melhor não. Bom, nessa fase, o usuário ele passou a deixar de apenas consumir, como o Heitor falou antes, para também ser um produtor de conteúdo. Por exemplo, assim, na 1.0 só olhava os sites. Na 2.0, com o Facebook, com o YouTube, tu começa a criar teu conteúdo.
Olha como já é uma revolução. Tu deixa de ser o espectador e passa a ser o autor. As aplicações disso se tornaram mais dinâmicas. E, claro, com esse dinamismo, as redes sociais ganharam muita força. E assim começou a ter muita interação entre os usuários, entre as plataformas. Começamos a ter um uso muito mais intenso de JavaScript, de Ajax, para ter essa interatividade. E aí começou a ter as famosas APIs. Ah, e claro, lembrando do que o Heitor falou, a velocidade da internet melhorou, começamos a ter banda larga, o que ajudou muito as redes sociais a se espalhar mais, né? Engraçado, Bruno, você falar de banda larga, que a minha primeira banda larga foi lá pelo ano de 2000, tinha incríveis 256 kbps de velocidade. Era incrível. Você falou de JavaScript, Bruno. Eu lembro que tinha aqueles bate-papos nessa época e eles aceitavam JavaScript, então dava para você meio que hackear ali por dentro. Em vez de mandar uma conversa, você mandava um comando e o site interpretava. Ficava aquela guerrinha ali nos bate-papos. Foi uma época assim bem interessante para quem sabia o que estava fazendo. Agora tu falou E como você nisso, falou, né? Foi. Oi, lembrei do Mirk. Meu Deus, como andavam comandos pelo Mirk. Mirk também. É, foi aquela explosão de gente achando que ia ficar rico criando uma ponto .com, você lembra disso? Ia saindo ponto .com pra cá, pra lá, todo mundo achava que ia ficar milionário. Mas conta pra gente, Bruno, depois da Web 2.0, o que que teve de novidade? Bom, depois da 2.0, óbvio que vamos para 3.0. Começou por meados de 2010, a conhecida como Web Semântica. E para que serve esse nome bonito aí? Bom, a Web Semântica visava tornar a internet mais inteligente e contextual. Pensa assim, nela os dados já estavam sendo mais estruturados para as máquinas entender o significado dele. Isso aí promove uma navegação mais personalizada e mais relevante também para o usuário. E também a fase da popularização das tecnologias como blockchain, inteligência artificial, contratos inteligentes. Esses dados eles são interconectados, eles são assim compreensíveis para a máquina. E é feita uma personalização dessa experiência do usuário. A recomendação de navegação, com base assim num contexto de comportamento, começa com uma leve interação da inteligência artificial, um pouco de machine learning, e essas aplicações foram se tornando cada vez mais descentralizadas. Certo, Bruno. A 3.0 é a internet que a gente está vivendo hoje em dia. Igual você falou, já tem aí esse começo de inteligência artificial, de machine learning, tem a descentralização, aplicação em nuvem. Mas eu quero saber o que que sobrou para a Web 4.0, que se a gente já está nessa e está falando de 5.0, a 4.0 é o quê? Então, Heitor, vamos lá. A gente hoje já sabe o que é 3.0, que a gente interage com ela. A 4.0 ela foi conhecida como a internet emergente. A ideia era trazer uma web totalmente integrada. Ela ainda está em desenvolvimento e se refere à integração total da web com o mundo físico. Por exemplo, a internet das coisas. Pensa assim, pensa numa casa inteligente. Tu tá chegando perto de casa, o teu celular, vamos dizer, com o GPS ativo, né? Ele vai sinalizar para a tua interface da casa que tu tá chegando próximo. A casa já vai ligar os ar-condicionado, já vai ligar a iluminação. Tudo isso para uma melhor experiência. Uma geladeira que lê o que tem dentro dela, entende o que está faltando e já gera uma ordem de pedido de compra para o mercado. É bem mais prático, não acham?
Outra coisa, a computação em nuvem. Olha quanta coisa a gente tirou do on-premise e passou a jogar na nuvem. Tem coisas que as pessoas nem têm ideia, assim. Por exemplo, uma pessoa mais idosa, vamos dizer assim, que não tenha tanta intimidade com tecnologia. Ela tem ali o celular dela, alguém foi ali configurou para ela a conta do Google ali para ela utilizar. Ela tá mandando as fotos para nuvem, mas ela nem sabe o que é nuvem. Ela sabe que tá indo para algum lugar, que ela acessa ali no celular e tá aparecendo. Então, tudo isso se torna mais integrado ao nosso mundo real. Aí, além disso, nós temos também as assistentes virtuais, as interfaces naturais, com voz, com gestos. Esse foco na experiência, onde a internet está em todos os lugares, conectando todos os dispositivos, é que torna essa coisa tão integrada. Pensa assim, a conectividade hoje ela é constante e ela é inteligente. No ponto assim, ó, hoje tu tem equipamentos smart dentro de casa. Tu tem um carro que às vezes, vamos dizer assim, se é um carro mais moderno, já está conectado, já tem interface. Que nem o Heitor falou no episódio passado, ele pode até ser hackeado se tu não se proteger. Então, tudo está conectado, tudo hoje em dia está integrado. Essa computação passa a ser sensível ao ambiente. Existe hoje interfaces por voz e realidades aumentadas, ou até realidades virtuais, que têm integração com o mundo físico e digital. E tem sistemas de web que são preditivos e são proativos. Ô, Bruno, aquele tal do metaverso entraria aí no 4.0, né? O tal do metaverso, se tivesse vingado, entraria aí sim. A gente meio que tá num 3,5, é isso? Porque a gente tá no 3, mas já tem muita coisa do 4, só falta popularizar. Seria mais ou menos isso? É, por aí, Heitor. Bem por aí o negócio. É que assim, ó, por exemplo, hoje em dia é comum as pessoas terem uma Alexa em casa. Ah, eu não tenho uma Alexa, mas eu tenho a Siri no celular. Ah, eu não tenho um iPhone, beleza? Tu tem um sistema Android, tu tem o Google Assistente. Então, isso as pessoas já se acostumaram. Mas, por exemplo, que nem eu falei agora, um ar-condicionado que conecta na internet. Não é tão comum. Uma geladeira com interface já existe, é real, mas também não é tão comum. Então eu acho assim, ó, a tecnologia ela existe, mas ela ainda não é acessível. Por isso que ela não se tornou uma coisa do dia a dia. Eu pensei num exemplo aqui, Bruno, vê se o raciocínio está certo. Tem carro que dá para controlar por um aplicativo do celular. Aí vamos supor, eu estou em casa e vou sair, eu já ligo o carro para o ar-condicionado já ir gelando. E o carro sabe quanto que está a temperatura do dia para saber se ele vai ter que ligar o ar gelado ou, dependendo da como tiver lá fora, ele põe um ar menos gelado. Isso tudo com a internet. Isso já seria uma aplicação válida aí para essa 4.0, certo? Com certeza. É legal, hein, Bruno? Isso que a gente está vivendo, ainda a gente vai ver no futuro próximo, né, a evolução disso. Mas igual a gente Ô, falou, já tem Heitor, gente pensando nos próximos passos, que vai ser a 5.0, né? agora seguindo o teu exemplo, eu lembrei de um outro caso que eu vi esses dias, que esses carros. Vamos pegar o um exemplo mais prático. Esses carros chineses aí, os caras são muito criativos para inventar o que fazer com o carro. Eu vi um carro que ele tem interface com a internet e ele conecta com o teu celular. Tipo, o teu celular com a internet, o carrinho na internet, os dois conversam. Tu sai do carro e o teu celular vê um joystick e tu estaciona o carro do lado de fora. Tudo que tu faz no teu celular, ele dá os comandos pro carro fazer igual. É um belo videogame, né? Pedindo pra dar merda, né? E sim.
Pois é. Mas, Imagina Bruno, se a fala conexão tá pra com gente lag. dessa. É, pode dar problema. Tá, segue aí, Heitor. Eu queria avançar para a Web 5.0, que eu fiquei curioso, que dizem que vai ser, na prática, é basicamente uma internet com empatia. Não, 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 peraí, que eu ainda tô assimilando. Empatia. Tipo assim, a internet agora sente o que a gente sente. Não literalmente, mas é quase isso. A ideia por trás é que a inteligência artificial ela vai conseguir entender o nosso estado emocional e se adaptar à experiência. Isso vai incluir interfaces que interpretam a voz, rosto, a emoção, tudo pensando para a web responder de uma forma mais humana. Eu só fico preocupado quando você estiver jogando o Counter-Strike e der lag e você morrer porque deu aquele lag no jogo. Como que a internet vai achar que você tá? Porque você fica realmente muito bravo nessa hora, né? É. Essa é um bom exemplo. Tá, mas assim, vamos pensar um pouco nessa questão da interação. Por exemplo, assim, hoje a gente tem muito dessa interação com assistentes, como o ChatGPT, como eu falei, o Gemini da Google. E tu já percebeu que eles estão ficando com uma conversa mais melhor, assim, mais interativa mesmo? Sim, tem cada vez mais modos de interação também, não é só por texto mais. Você consegue falar, né? Eles entendem a voz, entendem imagens e até mesmo emoção. E olha que mudança de paradigma. Tem IA que consegue detectar quando você está triste só pela entonação. É bem legal. E uma dúvida, é Gemini ou Gemini, Bruno? Eu vou te dizer que eu acho que é Gemini se eu estiver falando em português e Gemini se a gente se levar para o inglês. Perfeito. Seguindo a língua gramatical nossa, que o nome é um adjetivo, então tem que ser respeitado sua origem, então eu acho que o correto seria o Gemini. Para mim, tudo bem. Podemos falar assim. Sabe que tu tava falando essa questão da IA entender a voz, a entonação. E esses dias eu tava usando o GPT pra me ajudar um pouquinho. E ele respondeu assim, perfeito, o que eu queria. Aí eu pensei assim, vamos testar. Botei lá. Tá perfeito, muito obrigado, sua linda. O que que ele fez? Ele me respondeu do mesmo modo, levando para uma linguagem mais coloquial. Aí eu, tá, peguei a segunda frase que eu botei num português perfeito. E ele mudou também. Então ele lê o modo como a gente fala, ou às vezes digita, e ele responde de igual. Bom, além dessas IA, essa questão principal da interação, isso lembra o Réplica, que é aquele aplicativo que tu cria um avatar o qual tu pode conversar. Tem gente que considera até um relacionamento com IA. Pois então, a IA ela tá deixando de ser uma ferramenta para se tornar uma companheira, uma interação mais presente. E claro, isso levanta bastante questões éticas, inclusive uma questão importante que é até onde isso pode criar uma dependência emocional.
Certo, Bruno, eu só quero fazer algumas considerações. Esse aplicativo eu não conheço. Isso que você falou, eu já conversei com a inteligência artificial falando, e aí, mano, qual é que é da parada, tá ligado? E ele realmente, ele adapta a conversa dele para isso. Ele tenta falar meio malandrão também. E por último, eu queria dizer que essa parte aí que você falou me deixa preocupado, que a pessoa ela pode acabar virando um estudo de caso para o próximo episódio de Black Mirror. Inclusive, eu Verdade. não sei se você assistiu aí a sétima temporada, tá muito boa. E Black Mirror é sempre bem legal. Você costuma acompanhar? Tem uns casos meio estranhos assim lá, hein? Cara, assim, ó, é que assim, ó, eu não acompanho. Você que é uma série que eu ainda não olhei. Tenho vontade, mas não consegui parar pra olhar. Mas, ô meu, o Black Mirror, por mais que ele entre na categoria ficção científica, tô olhando ele, parece um prelúdio do futuro. É terrível. Heitor, antes de tu continuar, duas coisinhas que eu lembrei, eu até tinha deixado apontado aqui, que tem a ver com essa internet 5.0, e assim, eu achei muito legal o conceito que eu li sobre isso. A primeira diz assim, ó, essas inteligências artificiais mais avançadas, eu não vou botar um assistente, mas essas que realmente a gente interage, me chamou a atenção que, assim, ó, o fato deles terem esse acesso ao Big Data e com isso eles têm muita informação, faz com que eles entrem no código deles uma questão de ajuste de personalidade. Ou seja, ele não lê só o modo como tu fala, ele te analisa com o que torna público na internet e ele se ajusta à tua personalidade. Ao que tu tá dando para ele, ele vai se ajustando a ti. Então, quanto mais tu interagir com a inteligência artificial, mais próxima da tua personalidade ela fica. Aí, Legal, hein? porque aí tu pensa assim, ah, mas isso ele faz lá uma busca de tudo que é público, pega o que eu tô falando e deu. Não, ela fica o tempo todo lendo tudo que tu posta, tudo que tu olha, pra saber pra onde tu tá procurando. E a segunda, que também é interessante, é que as IA hoje em dia, elas têm uma coisa chamada memória emocional. Como tu falou agora há pouco, tu ou eu, pá, agora me perdi. É, elas te leem. Se tu tá conversando no celular, tu autoriza o uso da tua webcam ou no computador, ela fica lendo teu rosto. Se tu ficar com uma cara mais sonolenta, ela entende que o assunto é chato e muda pra outro. Se tu ficar mais animado, ela entende que aquele assunto pode desenvolver mais. É sério isso? É assim. Puxa, E aí é que tá interessante. Ela guarda essas informações. Então, se num dia tu começou a conversar com ela ansioso, nervoso, no dia seguinte ela vai lembrar que tu tava ansioso e vai te perguntar sobre aquilo ali. Pra te dar assunto. caramba. Caramba mesmo, porque aí entra aquilo que eu acabei de falar das questões éticas. Até onde a IA pode ir? Até onde esse conhecimento que ela tá guardando de ti é, é de propriedade só da IA? Porque, basicamente, a IA cria um relatório completo da pessoa. Isso numa mão errada pode ser um prato cheio. Com certeza. Começa até a ficar perigoso, né, Bruno? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você lembra que o tio Ben falava? Ah, é verdade. Ô, Bruno, outra coisa que a gente tem que pensar é essa parte da privacidade, né? Como você falou, que a inteligência artificial ela consegue entender as emoções, mas para isso ela vai ter acesso a muitos dados pessoais. Pelo que você falou aí, ele faz mais profundo do que um simples OSINT, que seria pesquisar em fontes públicas, né? Ele vai no pessoal mesmo, tem acesso à voz, acesso ao rosto.
até mesmo a rotina da pessoa. Aí você imagina que por trás de tudo isso vai ter ali a mega corporação. E quem que regula isso? A Web 5.0 ela está sendo pensada com base em tecnologias, mas ainda não tem uma legislação clara. Nós vimos o que aconteceu ali com os dados na era das redes sociais, né? Você fala perto do celular. Ah, estou pensando em trocar de celular. Pronto. Começa a aparecer promoção de celular para você. Se tiver mais gente na sua casa na mesma rede, para a pessoa aparece também. É Mas ou não isso é é? só É coincidência. Lembrando que o celular não escuta o que a só gente fala. coincidência. Ah, claro, né? Todo mundo sabe, imagina. A tendência, Bruno, é que isso vai ficar ainda mais intrusivo, né? Sem falar nos deepfakes, né? A IA simula emoção. Isso aí pode ser usado para enganar, para manipular, para influenciar. A gente pensa no lado bom, mas tem que pensar no lado não tão bom também, né? É bem complicado. Vamos lá, vamos pegar um exemplo disso que tu falou. Eu vi um vídeo esses dias. É, comédia. Brincadeira, mas algum cara muito genial fez um vídeo do Silvio Santos cantando Link Park. Bom, É, mas aí tu pensa assim, se os caras conseguem fazer uma coisa dessas, pensa num período eleitoral. O que que garante que eles não conseguem fazer uma montagem do candidato dizendo que odeia bebês? Vamos. até provar que não era ele, né? Exato. Vamos pensar um pouquinho num devaneio maior. Tu pega uma imagem, um vídeo, uma foto. Porque tem uma IA hoje em dia que tu bota uma foto, um vídeo de uma outra coisa nada a ver, e ele dá vida àquela foto em cima daquele vídeo. Então, por exemplo, assim, tu pega uma imagem de uma pessoa, um pai, uma mãe seu, pega um vídeo num carinha dançando Macarena e ele vai animar aquilo ali. Olha quanta coisa pode surgir no meio dessa história. É, pode ser constrangedor, dependendo da criatividade, né? Exatamente. Bom, já que eu tô falando um pouquinho nisso, vamos tentar sonhar um pouco mais com essa questão. Pensa assim, Heitor. Sei lá, como a gente tá falando nessa questão de interatividade, por exemplo, o museu virtual. Pensa numa. Duas opções aqui plausíveis. Uma, a gente hoje em dia tem falado muito em realidade aumentada. Então tu pode, por exemplo, assim, botar um VR nos olhos e interagir pela internet, tendo acesso a um museu, a ver obras de arte no Museu Clássico. Nem o VR. Vamos pensar um pouco que nem a gente falou no último episódio. Tu bota o chipzinho no cérebro ali e projeta isso direto dentro da tua mente. Ou tu pode. E aí que eu acho que deve ser uma coisa que vai ser muito boa no futuro, se a gente ainda estiver aqui para ver. Tu pode ir num museu onde com tecnologias de inteligência artificial e com um bom recurso holográfico, tu não vai mais ver as coisas estáticas ali. Tu vai ver as coisas como eram na época que eram. Isso deve ser muito legal. Imagina tu passar num stand do dinossauro e tu ver o dinossauro se mexendo, com uma imagem de fundo ali real. É Quase, bem legal. quase um Jurassic Park na vida, na nossa vida. É bom, hein? Então, isso tudo é o ritmo que a gente vai. É encaixando um pouco da Web 4 com a 5 e junta tudo e faz o pacote.
E você não acha que corre um risco aí de virar refém dessa internet se a pessoa ficar viciada, Bruno? Eu tava agora há pouco até comentando isso. Eu vi uma matéria de um japonês que entrou na justiça pedindo o direito de casar legalmente com a Siri. Porque ele alega ter se estar se emocionalmente vinculado a Siri. Se tiver divórcio, vai pedir pensão também? Pois é. Mas sim, isso que tu tá falando é uma coisa importante. Porque, claro, uma pessoa, assim, uma pessoa com a sua saúde mental em dia, ela vai entender que a interface ali tá interagindo contigo. Mas uma pessoa, por exemplo, que ela tá sofrendo de depressão, que ela tá mais carente, tu acha que ela não vai se criar uma afeição? Ela não vai procurar um caminho ali com a inteligência artificial? É verdade. A gente ainda vai ter muita novidade nessa área, né, Bruno? Quem viver verá, tem muita coisa ainda para acontecer. Com A certeza. gente tem bastante assunto aí nesse tópico. Para hoje, você tem mais alguma coisa que você quer falar dessa web nova que vai chegar? Então, eu acho que assim, a gente aqui trouxe bastante coisa, bastante temas, mas essa web ainda tem que se desenvolver. A gente tá só tocando ali na parte de cima do iceberg. É verdade. Bruno, a gente está chegando no final do episódio de hoje. Manda o tchau aí para nossos queridos ouvintes. Bom, espero que tenham gostado do nosso episódio de hoje. É um assunto que ainda é inicial, mas é muito bom. Chama atenção estudar ele melhor. E se interessou, segue a gente para conversar mais. É isso. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência e diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!